18h04. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 6h08 na Paraíba. Bolsonaro desobedece ordem de Alexandre de Moraes e não vai depor na Polícia Federal. Enquanto isso, a Justiça do Distrito Federal arquivou o caso do triplex envolvendo o ex-presidente Lula. Covid-19. Infectologista diz que nunca viu nada parecido com a transmissibilidade da Omicron. O IBAMA informa que um fabricante de papel no Brasil importou lixo dos Estados Unidos. Romero Rodrigues revela que fica na oposição a João Azevedo e vai apoiar Pedro Cunha Lima para governador. Em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima anuncia que o preço da passagem de ônibus vai ser reduzido. Os empresários pediram aumento. O Cidade em Revista está no seu celular, seu tablet, seu rádio, seu computador, nas plataformas digitais variadas e na rádio Camisa 10 FM. São 18h09 agora. Quer ouvir mais de 100 mil rádios em seu celular? Então instale o aplicativo Radiosnet. Acesse radiosnet.com e tenha gratuitamente o melhor e mais rápido aplicativo para ouvir rádios em seu celular. Baixe agora em radiosnet.com. Sua beleza
limpeza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. Hora certa. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, saudações sinceras a todos, espero sempre que todos estejam bem. Aqui nós estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Esta sexta-feira, 28 de janeiro do ano da graça de 2022, transformou-se numa sexta-feira de fogo. Não é assim que denominam a quarta-feira que antecede o carnaval, a quarta-feira de fogo? Acho que era o dia em que saía o bloco Muriçocas de Miramar, lá na capital. Mas hoje realmente foi uma sexta-feira de fogo. Porque logo cedo, no blog camisa10.net.br, vocês que recebem aí as minhas modestas informações, eu coloquei lá, vai ou não vai? Leram? E eu me referia ao presidente da República, Jair Bolsonaro, perguntando se ele ia ou não ia prestar o depoimento determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha, quem passa praticamente 20 horas do dia acompanhando o noticiário nacional e internacional como eu, e que conhece mais ou menos a opinião de cada colega jornalista de Brasília e de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente escuta as opiniões. Eu acredito que muitos de vocês já escutaram comentários de, acho que Augusto Nunes, que hoje trabalha na Jovem Pan e participa do programa Os Pingos nos Is. Já ouviram? Quem não ouviu, procure ouvir. Ivandro Lima, Joel de Pocinhos, Maria de Fátima Lima, Fefé Cavalcante e tanta gente que já manda mensagem aqui respondendo a nossa chamada. E Augusto Nunes tem dito umas coisas que lhe custam caro. No Brasil de hoje, quem trabalha na imprensa, meu amigo ministro Marconi Farias, Nieta Cardoso,
tem que ter muito cuidado, medindo, pesando, calculando as palavras que vai dizer, as palavras que vai pronunciar. Se você não tiver o necessário cuidado, paga e paga caro. Então, entre outras coisas, o Augusto Nunes tem dito que tem muita gente no Brasil de hoje achando que tem poder. O sujeito incorpora um determinado poder que, pelas leis brasileiras, ele não tem, mas ele acha que tem. E ele passa a exercer aquele poder como se ele tivesse de fato, e aquilo fosse uma coisa legal. E quando ele toma uma determinada decisão, isso aqui eu não estou nominando ninguém, eu estou citando de forma genérica. Então, se por exemplo, vou dar o porteiro de um prédio, suponha que seja o porteiro de um prédio, é o exemplo fictício que eu estou dando aqui, não interpretem mal, por favor. Mas digamos que o porteiro do prédio, de repente, passe a achar que é o dono do prédio. E ele ache que deva permitir o acesso àquele prédio de quem ele achar que deve. Não é um problema? É um problema. Porque quem deve ter acesso ao prédio não é quem o porteiro achar que sim. E sim quem deve ter, os moradores, os parentes autorizados, alguém que venha fazer algum tipo de entrega ou um trabalho num apartamento daqueles, ou numa casa daquelas de um condomínio, não é assim? Mas digamos que o porteiro ache que ele é quem tem que fazer a triagem, o filtro e dizer quem entra e quem não entra. E se ele fizer isso uma vez e ninguém reclamar, o síndico não reclamar, nenhum morador reclamar, ele vai fazer uma vez, vai fazer duas, vai fazer três e vai ficar fazendo. Ele acha que é o dono. Então, segundo Augusto Nunes, isso está acontecendo hoje no Brasil em vários setores da nossa atividade. Alguém acha que tem poder para fazer tal coisa, aí experimenta para ver se cola. Aí faz. Colou, opa, é aqui. É aqui que eu vou. Eu recebi uma mensagem agora no final da tarde, eu vou chegar daqui a pouco no ponto do presidente Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu recebi um questionamento agora à tarde, um querido amigo ouvinte, ele perguntou o seguinte: Paulo Roberto, o Ministério Público de Contas, ou seja, é um Ministério Público que inventaram para os tribunais de contas. Tem o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União, tem o Ministério Público dos Tribunais de Contas dos Estados e tem o Ministério Público dos Tribunais de Contas dos municípios, onde tem, no município onde tem o Tribunal de Contas. Aí o ouvinte perguntou: Ministério Público de Contas tem alguma coisa a ver com vacina? E eu respondi o seguinte: em princípio não, porque ele é para dar parecer sobre as contas que alguém prestar e que passe pelo tribunal onde ele trabalha. Eu confesso a vocês que eu não sei nem se esse povo que faz parte do Ministério Público de Contas de fato fez concurso para promotor de justiça, ou é o Ministério Público que criaram só para os tribunais de contas. Confesso minha ignorância nesse aspecto aí. Mas aí qual é a ideia que a sociedade tem? Se alguém, homem ou mulher, se a pessoa faz parte do Ministério Público de Contas de um tribunal, no caso aqui, do Tribunal de Contas da Paraíba, o que é que essa criatura tem a ver, a dar pitaco, ou opinião, ou a recomendar alguma coisa relacionada à vacina? Não é estranho isso? Estou dando esse exemplo, Giano Lucena, para dizer que no Brasil de hoje tem essas coisas. Alguém faz, ninguém reclama, as pessoas se submetem e vai ficando, vai acontecendo. E tem um monte de... Aquela história do sabe com quem estás falando. Já escutaram isso? Aqui ali, numa barreira policial, numa blitz, numa situação qualquer, numa repartição pública, aí o cara chega cheio de bocão, querendo mandar em todo mundo, aí de repente ele grita: sabe com quem está falando? Aí tem gente que diz: nem sei, nem quero. Pronto. Mas vamos chegar onde eu quero.
o ministro Alexandre de Moraes, que vocês sabem que tem problemas pessoais com o presidente da República, todos nós sabemos, ele determinou que o presidente fosse depor hoje às 2 da tarde, na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele marcou a hora, o local e disse que o presidente tinha que ir. Por que o ministro fez isso? Por que o ministro agiu dessa forma, Antônio Josivaldo? Porque tem uma história de que houve um inquérito aberto, dando conta de que Bolsonaro vazou para o público, numa live que fez em agosto do ano passado, dados, assuntos, temas que estavam no inquérito da Polícia Federal. Alguém passou para o presidente, e o presidente, como a gente sabe, tem bucho furado, como dizia minha avó, ele chegou na live e falou sobre isso. Aí abriram um inquérito a pedido não sei de quem, e esse inquérito vem tramitando, e o ministro, que é o relator, tinha marcado o depoimento do presidente da República, tinha pedido, ou determinado, não sei, que o presidente marcasse dia e local para ser ouvido. Aí o presidente cozinhou um certo tempo, não respondeu, aí depois mandou a Advocacia Geral da União pedir 2 meses de prazo para resolver isso aí. Aí o ministro deu esse prazo de 2 meses. Passados os 2 meses, ninguém se pronunciou em nome do presidente da República. Aí o ministro pegou aí disse, agora não é mais onde você quiser, agora eu quem vou dizer onde você vai depor e a hora. Aí quando foi ontem disse, é amanhã, 2 da tarde, que era hoje, na sede da Polícia Federal em Brasília. Aí Bolsonaro fez como Renan Calheiros lá atrás, acho que foi em 2016, fez com o ministro Marco Aurélio Mello. Lembram disso? Não é novidade, pelo menos para mim, que acompanho isso no dia a dia, uma autoridade se rebelar contra a decisão de outra. Porque lá em 16, vocês sabem da história, já contei aqui algumas vezes, o ministro Marco Aurélio Mello achou de interpretar uma coisa de uma forma diferente do que estava escrito nas tábuas de Moisés. Lídio Meia. E o que foi que ele fez? O Renan Calheiros, que não é flor que se cheire, todos nós sabemos, era o presidente do Senado. E o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. E a Constituição diz, salvo engano, que presidente e vice, tornando-se réu, qualquer um dos dois, precisa ser afastado do cargo para responder, e se depois for inocentado, ele volta. Pois bem, aí Marco Aurélio Mello, quando Renan Calheiros tornou-se réu num processo, achou que aquilo que está escrito, que é presidente da República e vice, valia também para o presidente do Congresso. Aí quando foi um dia, Renan estava lá no gabinete dele, no Senado, chega um emissário do Supremo Tribunal Federal, um oficial de justiça, alguém que o ministro mandou, aí chegou lá e disse, bom dia, senador, bom dia, olha, eu estou aqui com essa ordem do ministro Marco Aurélio Mello, que é para o senhor assinar aqui, tal, ciente, e levantar da cadeira e sair, vá para casa. Aí Renan disse, por quê? Não, porque o ministro entende que o senhor, virando réu, não pode presidir o Congresso Nacional nem o Senado. Aí Renan disse, onde é que está escrito isso? Não, porque ele disse que vale para o presidente da República e vale para o vice, então vai valer para o senhor também. Aí Renan disse, volte, diga ao ministro que reconheça o seu lugar, fique no seu lugar, aqui quem manda sou eu não atravessei a praça nenhuma vez para dizer a ele como é que ele vai julgar o processo A, B ou C, e aqui também ele não dá ordem não, vou ficar aqui e não saio. Aí o que foi dar o recado lá, levar a mensagem, voltou, disse ao ministro e ficou por isso mesmo, e Renan nunca saiu, e o mundo não se acabou por isso. Então, em 7 de setembro do ano passado, vocês lembram, lá na Avenida Paulista, com aquelas movimentações todas, e o povo que vota em Bolsonaro, e os fãs dele, e os eleitores, e os seguidores, achando que ali o Brasil ia mudar, no dia da independência, que o presidente, segundo esses seguidores, ia dar um basta nas situações todas e tal. O Bolsonaro empolgado com a Avenida Paulista lotada, aí disse, a partir de agora eu não cumpro mais ordem de Alexandre de Moraes. Lembram disso? Aí passa outubro, novembro, dezembro, chegou janeiro, pronto. Hoje ele não cumpriu a ordem de Alexandre de Moraes. Ele mandou o advogado-geral da União na Polícia Federal, chegou lá e disse, eu quero pedir mais prazo para
Aí foi para o ministro não deu prazo, ele tem que depor, e Bolsonaro disse, eu não vou depor, pronto, e está feita a confusão. Formou-se a confusão lá dentro do distrito, que o delegado gritou, será o Benedito? Pronto, está feita a confusão. Os bolsonaristas estão vibrando nas redes sociais. Olha, quem acompanha como eu, meu amigo, Bolsonaro ganhou hoje um monte de seguidor, tem gente batendo palma, tem gente fazendo festa, tem gente no happy hour, desde 3 horas da tarde, bebendo, comemorando, e disse que não é para ele ir mais de jeito nenhum nem atender a esse ministro. E o imbróglio está feito porque o advogado-geral da União deve ir agora ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que é Luiz Fux, para ver como é que fica essa situação. Se ele vai marcar uma sessão virtual para que todos os ministros votem, essa história determinada por Alexandre de Moraes, e o presidente disse que não vai depor, e agora vamos aguardar os acontecimentos para ver como é que fica essa situação. O advogado-geral da União é o doutor Bruno Bianco. Ele entrou com o chamado agravo regimental no Supremo e alegou que o presidente tem o direito de ausência. Diz que não é o ministro que diz que o presidente tem que ir, não. O presidente vai se quiser. Aí Moraes disse que não aceita, não reconheceu o recurso, o agravo, porque disse que é intempestivo, ou seja, chegou fora de tempo, fora do prazo. Esse depoimento aconteceria, para esclarecer assim direitinho, você entender, por conta de uma decisão do ministro, que é o relator daquele inquérito que apura um suposto vazamento de documentos sigilosos. Na decisão, o ministro aponta que em dezembro, mês passado, ao conceder mais 45 dias ao presidente para marcar o depoimento, ele havia dito expressamente que aceitaria depor. Aí o que é que assessores do presidente dizem? Isso é uma humilhação, está tentando impor a maior autoridade da República uma humilhação. Dizer que ele tem que ir, vá. E tem uma coisa, no despacho do ministro de ontem, vocês leram o despacho de ontem, de Alexandre de Moraes, ele fala até em condução coercitiva. O que é condução coercitiva? É como a gente dizia antigamente aqui no fórum de Campina Grande, quando era na Floriano Peixoto, é você ser conduzido debaixo de vara. É o juiz, ou o desembargador, ou o ministro mandar buscar. Já imaginaram? O ministro mandar buscar o presidente da República no Palácio para depor? Mas não se enganem, não. Não se enganem, que no Brasil de hoje tudo pode acontecer. São 6h27 agora na Paraíba. Agora, aqui para nós, dentro da realidade, sem dizer quem está certo, né, quem está errado, que eu não sou jurista, não sou constitucionalista, eu tenho outras atividades que também terminam em ista, que são radialista e jornalista. Mas longe de mim querer ser, como alguns colegas se dizem, juristas e também constitucionalistas. Do jeito que alguns ministros foram dando ordens a outras autoridades da República, e muitas dessas autoridades acham que os ministros extrapolaram. Na hora que uma autoridade deixa de cumprir, pode fazer caminho de roçado também, viu? Quer dizer, a via de mão dupla, né? O que vai daqui para lá pode vir de lá para cá. Então, na hora que um descumprir uma vez, pode descumprir uma, duas ou três ou mais, e outras pessoas podem fazer a mesma coisa também. O presidente não foi, eu também não vou. E aí? Como é que fica essa situação? Tudo isso poderia ser evitado, e aí agora é minha opinião pessoal, se cada autoridade da República respeitasse o seu limite. Espera aí, meu limite é até aqui. A minha autoridade vai até aqui. Daqui para lá já não é mais. O problema é que, como eu disse no começo desse bate-papo de hoje, isso não tem mais no Brasil. Todo mundo acha que pode tudo, a começar de algumas autoridades.
até chegar na plebe rude, até chegar na pobreza, até chegar na frasqueira. O cara chega, vai para casa de moto, tem uma moto, aí no fim de semana a STTP, no caso de Campina Grande, vai lá, muda o sentido da rua. Aqui agora só pode seguir numa direção, não é mais indo e voltando e tal, sinaliza tudo, bota placa. Aí o cara dizia, eu vou lá rodear o quarteirão, eu vou fazer como eu fazia. Aí faz. E fica fazendo. Aí às vezes provoca um acidente, atropela alguém, porque está desobedecendo a uma regra. Aí o cara vai reclamar, se eu quero lá saber de negócio de placa de trânsito, arranca a placa de noite, leva, joga dentro de uma vala, de um barreiro. É desse jeito. O Brasil de hoje está assim. Todo mundo acha que pode tudo. Uma terra sem lei. Porque alguém começou isso e foi fazendo, e outro viu e foi fazendo também, e caminhamos para esse terreno perigoso. Só tem hoje obediência no Brasil ao que os traficantes lá daqueles morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, os comandantes das chamadas facções criminosas determinam. Ali todo mundo obedece, porque sabe que se desobedecer o cancombia. É uma surra que às vezes o sujeito fica inválido pro resto da vida, de tanta paulada que leva, ou então é julgado sumariamente e morto. Tem que obedecer, ali obedece. Só pode comprar o gás de cozinha aqui. Só pode comprar o garrafão de água mineral aqui. TV por assinatura, internet, só faz com a gente aqui. Tá ok? Certinho? Certinho. Outra coisa. Além disso tudo, você vai pagar uma taxa de segurança de R$50 por semana. Ah, eu não posso. Problema seu. Arranje o dinheiro e pague. Aí todo mundo obedece. A molecada começou a fazer barulho em moto, tirando o escapamento da moto para fazer zoada, e empinando, andando numa roda só. Vocês sabem da história, né? Proibiram empinar moto e proibiram fazer barulho com o escapamento da moto. Quem fizer, os que fizeram depois disso, alguns desapareceram para séculos sem fim, amém. E outros levaram um cacete bem grande, estão aleijados em casa para servir de exemplo para os outros. Aí a turma obedece. Agora, decreto de prefeito, decreto de governador, placa de trânsito, essas coisas, minha gente, vocês sabem como é que é no Brasil, né? A bagunça como é que está. Enquanto isso, preste atenção, enquanto de um lado o ministro determinou que o presidente fosse depor na sede da Polícia Federal, também em Brasília, a juíza Poliana Kelly Martins Alves, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou hoje também, sabe o quê? Arquivamento do processo sobre o triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão da magistrada é de ontem e atende a um pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal, que pediu arquivamento do caso por prescrição dos crimes que supostamente foram cometidos pelo presidente Lula e por outras pessoas envolvidas nos autos. A juíza escreveu na decisão que o pedido de arquivamento dos autos comporta acolhida. Segundo a Procuradoria, o arquivamento dos autos deveria acontecer em razão da extinção da punibilidade e pela prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente a Lula, a José Aldemário Pinheiro Filho, a Genor Franklin Magalhães Medeiros, no que diz respeito às imputações dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, envolvendo pagamento de reforma, ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento. Na decisão, a juíza reconhece o pedido da Procuradoria e relembra a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou as decisões do então juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro.
Em nota, os advogados de Lula dizem que o encerramento definitivo do caso do triplex pela Justiça reforça que ele serviu apenas para que alguns membros do sistema de justiça praticassem atos ilícitos contra Lula. Está vendo aí? Então, quem falar em triplex perto de Lula agora, ele manda prender, porque foi definitivamente arquivado esse processo. Marcelo Robson Vitorino está me ouvindo em Remígio. Também o amigo Robson Lucas, aqui na zona leste de Campina Grande, no bairro de Santo Antônio. Boa noite. Muitas mensagens chegando. Vocês pensam que por ser sexta-feira não tem gente escutando o programa? Não tem. Aliás, eu hoje dei uma olhada na estatística, que o Google é quem faz, e cada vez que eu olho eu fico mais alegre, mais feliz com o número de pessoas acompanhando o programa. Estou vendo aqui meu amigo Derim, que é o velho Valderes, Marivaldo no Catolé, o Wilson Siqueira dizendo que em Monteiro 217 novos casos de Covid só hoje, viu? O negócio está feio. Juscelino Salles, boa noite. Juscelino, boa noite. Professora Geovita Maranhão, Sargento Nogueira, a Luiz 10 anos, Emanuel Erivan está aqui, escutando a gente. Esse que é ouvinte também do Augusto Nunes. Marcos Soares está no Rio de Janeiro, mandou uma foto aqui de um casal. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Olhando esse casal aqui, esse olhar romântico do homem para a mulher, não vou dizer não os nomes das figuras, mas eu vou dizer uma coisa, você dá uma vontade de dizer aquilo que Zé Gotinha, saudoso Zé Gotinha dizia. Zé Gotinha, diante de determinados assuntos, de determinadas pessoas ou situações, ele olhava assim e perguntava: vale morrer? Esse papo aqui eu já conheço, viu, Marcos Soares? Agora é o sonho, vamos realizar o sonho. Eu acho que não vai passar do sonho mesmo. Professor Gildo Lima do Nascimento, tô rindo, será o Benedito? Faz muito tempo que eu escutei. Mas é verdade, não tinha uma música, não era? Era uma briga de um casal, era Benedito e Benedita, o casal. Aí a música, o versinho dizia: o Benedito brigou com a Benedita, foi parar com ela no distrito. O distrito é delegacia de polícia. Então dizia: o Benedito brigou com a Benedita, foi parar com ela no distrito. Agora o delegado quer saber quem tem razão. Será o Benedito? Pronto. Aí o segundo verso dizia: formou-se a confusão lá dentro do distrito. O delegado então deu um grito: será o Benedito? Pronto. Se encaixa perfeitamente com a situação de hoje. O que é que tem mais aqui? Opa, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Ah, tá certo, estou vendo. O professor Humberto Carnaúba mandou aqui um jovem aprendiz. Não tem um programa Jovem Aprendiz? Acho que é do Banco do Brasil, né? de algumas empresas também. Eu vou encaminhar para o doutor Gildo Lima do Nascimento esse jovem aprendiz, porque Gildo, olhando, ele vai dizer se o jovem realmente está aprendendo a fazer o trabalho. Quem mais mandou mensagem aqui? Herculano Filho, de Brasília. A que ponto chegamos, Paulo? Manifestações para bandidos. Esse é o Brasil que a esquerda quer, escreveu ele aqui. Manuel Messias Lopes, boa noite. O que é que tem mais, Herculano Filho? Herculano lembrou que foi correspondente da Rádio Tabajara, lá em Brasília, quando Gilson Souto Maior era o superintendente da emissora. Isso foi no governo Buriti. Eu acho que Gilson foi superintendente da Tabajara exatamente quando Buriti era o governador. Está feito aqui o registro. Joséildon Faustino respondendo presente. Meu amigo Alexandre Gomes, lá do norte do Brasil, ele estava na ilha de Marajó, mas me mandou hoje uma mensagem dizendo que estava retornando para Macapá, a capital do Amapá, e que durante o trajeto, que é feito de barco, ele não teria sinal de internet para ouvir o programa, mas logo mais, 11 horas, meia-noite, quando chegar a Macapá, ele vai escutar pelo YouTube. E eu vou mandar para ele também, como mando para todos vocês aí, pelo WhatsApp. E ele também disse que está voltando com o casal de gatos. Ele levou o gatinho e a gatinha com ele para a ilha de Marajó, naquela gaiolinha que você compra, né, para transportar os animais, e está voltando com os bichos hoje para a capital do estado do Amapá.
Paulo, você sabe do professor tal, não sei não, Juscelino, mas eu vou me informar aqui e depois eu respondo para você aqui pela internet. Quando a pergunta é desse gênero aí que você faz, eu não gosto muito de dizer no ar, porque às vezes você dá uma voada, né? Você fala chega alguém para lhe cumprimentar, já aconteceu com todos nós, chega um rapaz ou uma moça e você tem vontade de perguntar pelo pai, pela mãe, ou pelo avô, pela avó, mas você não sabe se aquela pessoa morreu ou não. Aí é melhor ficar quieto até ter uma oportunidade de saber através dela ou de alguém se aquela pessoa ainda vive ou não. Porque já aconteceu comigo e perguntaram, seu pai está bem? Eu disse, rapaz, meu pai morreu faz 1 ano, faz 6 meses. Aí fica chato, né? Porque é uma pergunta inoportuna normalmente, mas isso acontece com todo mundo. Então quando se trata de perguntas sobre morte de alguém e tal, aí eu prefiro fazer a sondagem em off para poder depois responder a pessoa. São 18h40, 6 horas e 40 minutos agora. Vocês acreditam que em 24 horas nos Estados Unidos morreram quase 4.000 pessoas de Covid-19? Acreditam? Aqui no Brasil já ocorreu isso, vocês lembram, né? Ano passado. Minha gente, a situação dessa variante Ômicron é simplesmente terrível. Eu vi hoje um depoimento do Dr. Davi Uip, que é um infectologista renomado no Brasil. E esse homem disse que nunca viu uma situação como essa de transmissibilidade dessa cepa, dessa variante da Covid, como a tal da Ômicron. Textualmente ele disse, nunca vi nada parecido à transmissibilidade da Ômicron. Os hospitais estão lotados. Vocês sabem que o Dr. Davi Uip foi secretário de João Dória, estão lembrados? Pegou a Covid-19, foi internado lá em São Paulo, e segundo alguns enfermeiros do hospital, quando ele chegou consciente, mas com a Covid, naquela fase mais aguda, aí disseram, doutor, a gente vai lhe dar ivermectina, azitromicina, cachacina, de professor ubina, tudo que terminasse em ina, menos cocaína. Ele disse, empurre o que vocês quiserem, eu quero é ficar bom. Só que quando ele estava lá no governo João Dória, ele dizia que era contra ivermectina, esse negócio todos e tal, hidroxicloroquina, porque o governador, para se contrapor ao presidente da República, diz até hoje que isso não serve para nada. Mas os enfermeiros disseram que o doutor Davi Uip tomou, recuperou-se da Covid. Quando ele se recuperou, sabendo que os enfermeiros iam dizer que ele tinha tomado, aí com que cara ele ia ficar diante do governador? Aí ele pediu demissão, pediu exoneração do cargo, porque ele é um médico renomado, ganha bem, vive bem, não precisava disso. Mas o Brasil registrou hoje mais um recorde de casos diários de Covid-19. Querem saber? 229 mil novos casos em 24 horas. Número recorde desde o início da pandemia. Nunca tivemos tantas pessoas infectadas num dia só. Com um detalhe que eu vou dizer para vocês, a exemplo do que eu disse ontem. Isso não significa nem 10% das pessoas que estão adoecendo. Sabe por quê? Não tem teste. Essas aqui foram testadas e houve a comprovação de que elas estão com a Covid. E os que não foram testados? E os que estão indo à UPA, a posto de saúde, ao hospital, chegaram assim, não tem teste não. Tem teste não. E aí? Como é que fica? Lídio Meira me diz, Paulo, a expressão será o Benedito foi na escolha do governador de Minas Gerais quando havia política do café com leite. E a mãe de Benedito Valadares escutou a notícia no rádio do filho escolhido. Tá certo? Olha aí, isso é história, né? Falar em Minas Gerais, eu certa vez estava em Brasília, pelo menos 2 pessoas me ouvem agora na capital federal, Herculano Filho e Disseu Duarte, que são ouvintes do programa, e eu estava com Joacir Oliveira, eu numa rádio, ele na outra, para transmitir um jogo,
E resolvemos ir a uma missa. Vamos à missa na Catedral do Brasil e vamos. Quando nós chegamos na igreja, acho que foi no domingo de manhã, sabe quem estava lá? Magalhães Pinto, o velhinho carequinha. Tinha sido governador de Minas, né? Acho que ele era deputado federal na época, ou senador, não lembro mais. Estava lá assistindo a missa, pertinho da gente. Lembrei agora, porque você falou em Minas Gerais. Aliás, o estádio Mineirão, se você não sabe, é o estádio Magalhães Pinto, tem exatamente o nome dele. E num dos trabalhos que fiz nesse estádio de futebol, que é um dos mais importantes do Brasil, foi o local onde eu mais sofri depois de um jogo. Porque terminou a partida, teve os comentários, teve aquilo tudo, era um jogo noturno, e quando a gente deixou o estádio, era perto da meia-noite, o jogo tinha começado perto de 10 horas da noite, e simplesmente não tinha carro nenhum para nos levar para o centro de Belo Horizonte, para o hotel onde nós estávamos hospedados. Eu e mais alguns colegas de rádio. E nós resolvemos, cada um com sua maletazinha, com sua bolsa de material de transmissão, resolvemos sair a pé, sem destino, sem saber nem para onde ia. Tudo escuro praticamente, vamos sair nessa rua aqui e seja o que Deus quiser. E fomos caminhando e aqui ali encontrava uma alma perdida e perguntava, não tinha celular, não tinha Uber, não tinha nada disso como hoje. E uma hora lá apareceu um táxi e o taxista chamou outro taxista e aí 2 ou 3 carros nos levaram de volta para o centro da capital mineira. Já sofri muito, viu? Transmitindo jogo por aí afora. E em Curitiba foi o jogo no qual nós estávamos trabalhando. Romildo Nascimento está aí de testemunha, porque estava comigo lá também. E de repente deu um temporal seguido de um vendaval que destelhou centenas de casas, provocando queda de poste, de fiação, falta de energia. Foi uma confusão. Eu vi caixa de som do tamanho de, meu Deus, deixa eu ver aqui o que é que eu digo, do tamanho de um tira-entulho daqueles que o povo bota nas ruas para tirar entulho de construção. Caixa de som daquele tamanho, o vento levar. Um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E o jogo acabou e ficou todo mundo no escuro. E aí, para a gente sair desse lugar, desse estádio? Confusão. Saímos depois de muito tempo, todo mundo junto, porque causou medo realmente. E alguém orientou a gente para seguir numa determinada avenida e de lá pegamos um ônibus para chegar também no centro da capital do Paraná, onde era o hotel onde a gente estava hospedado. Acontece essas coisas. 21 graus aqui no bairro do Catolé, segundo o meu computador, chuva fraca nesse instante aqui. Eu não tenho a visão da área externa, mas o computador está me dizendo que chove fraco nesse instante. Repito, confirma a temperatura 21 graus no Cidade em Revista. Sim, mas aí dizendo que a situação da Covid está simplesmente terrível. Foram 229 mil novos casos oficiais em 24 horas. Aí vocês viram ontem à noite o número de mortos. Estava em 200 e pouco, já vai em 600. Triplicou o número de mortos. Olhem aí nas mensagens que eu mandei para vocês antes do programa, os dados da Secretaria Estadual de Saúde que o Dr. Geraldo mandou. Salvo engano, foram 14 mortes nas últimas 24 horas. Estava em uma, teve dia que não teve nenhuma. Está assim agora, abra seu olho, não brinque não, que o negócio é feio. O Dr. Davi Wipp disse ontem que em 46 anos de profissão como infectologista, ele nunca viu uma coisa como está vendo agora em São Paulo. O médico ressaltou que diante desse número de casos, os casos graves também estão aumentando. Conforme vem demonstrando os dados, o Dr. Davi Wipp reiterou a importância da vacinação para, pelo menos, tentar impedir que a taxa de casos graves e, consequentemente, de mortes seja elevada ainda mais. Ele disse que quando você tem um vírus muito agressivo e um hospedeiro bem resistente, aí você tem as formas leves da doença. É o que estamos vendo na grande maioria dos casos com pessoas vacinadas. Entenderam? O vírus é agressivo, mas o hospedeiro está resistente, aí o vírus não consegue alcançar os seus objetivos. Enquanto que se o hospedeiro, que é a pessoa
não estiver bem resistente, meu amigo, é devastadora a ação do vírus. O médico ainda afirmou que é esperado que a população precise receber doses de vacina de maneira recorrente, como acontece hoje com o imunizante da gripe, embora ainda não se saiba a regularidade com que as campanhas terão de ser feitas. Ou seja, a gente vai ter que ficar se vacinando, talvez todo ano, todo semestre, com vacinas mais, digamos, potentes do que as que temos hoje. Porque o vírus vai sofrendo mutações e os cientistas vão analisando, estudando e produzindo vacinas que possam combater essas novas cepas, essas novas variantes. Em relação à retomada do ensino presencial, anunciada em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, Dr. Davi Uípe afirmou ser favorável. Segundo ele, as escolas hoje já sabem como agir. Eu não sei, né? Cada pessoa diz uma coisa, cada médico diz isso, diz aquilo, e você não sabe como é que fica, porque as opiniões são divergentes. Um diz, pode voltar às aulas, outro diz, não pode. Outro diz, vacina a criança. Aí outro diz, não, vacine a criança. E você vai ficando meio maluco, meio doido com essa história toda, né? Por isso que tem muita gente que não quer vacinar os filhos. Porque tem médico que faz medo, que assombra, não vacine não, olha, seu menino vai morrer, sua menina vai morrer. Aí o outro médico está ali e diz, não, pode vacinar, né? Peraí, que confusão é essa na cabeça do povo? O presidente da República diz, eu não vacino minha filha de jeito nenhum. Quem for vacinar uma criança tem que assinar um documento se responsabilizando. Se houver alguma coisa, nem o governo é culpado, nem quem fabricou a vacina. Você que vacinou porque quis. Entenderam qual é a situação de hoje? Fica todo mundo sem saber o que fazer. Olha, eu vou tratar de um assunto aqui agora que eu sei que pode ser chato em relação ao que eu vou dizer mais na frente, mas eu vou pedir já de forma antecipada que vocês não se aborreçam, nem homens e nem as mulheres, tá? O IBAMA, vocês sabem, né? Nosso Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, esse negócio todo, o IBAMA denunciou que um fabricante de papel aqui no Brasil recebeu contêineres e mais contêineres de lixo, ele deve ter comprado, né? Não sei, ou pediu para recolher, dos Estados Unidos, para aproveitar esse lixo, misturar com a celulose, os produtos que ele utiliza aqui na fabricação do papel, e naturalmente render mais, para render mais. Eu lembro de um tempo, quando a gente estava com o Jornal de Manhã lá na Rádio Cidade, que houve a denúncia de algumas pessoas que compraram roupas, especialmente calças jeans, aqui em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, e quando foram olhar o forro das calças jeans e a parte interna dos bolsos, esse tecido utilizado na parte interna do bolso e forro tinha nome de hospitais dos Estados Unidos. Ou seja, descobriram na época e denunciaram que alguns fabricantes de produtores de jeans aqui de Pernambuco compravam tecido, olha só, lençóis usados, fronhas de travesseiro, roupa de cama de hospitais norte-americanos para botar no forro das roupas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Isso foi provado. Mostraram o forro lá da roupa com o nome do hospital, da maternidade, da clínica, do ambiente hospitalar, enfim. Aí o pessoal ficou perguntando, peraí, isso foi lavado, e mesmo que tenha sido lavado, saem as bactérias, como é que você vai produzir uma roupa e vender essa roupa como nova, e o forro da roupa, o bolso, porque quando você põe a mão no bolso de uma calça jeans, no jeans tem apenas a abertura, a parte interna é feita de um outro tecido. E era esse tecido que era utilizado para bolso e para forro e reforço, enfim, que vinha desses hospitais norte-americanos. Olha só, aí agora o IBAMA denunciou que um fabricante de papel aqui do Brasil
tinha importado, minha gente, contêineres e mais contêineres de lixo, papel velho usado, papelão, dos Estados Unidos para misturar com o papel aqui. No dia 26 de julho do ano passado, chegou ao sistema de comunicação interna na sede do IBAMA, em São Paulo, uma mensagem que dizia o seguinte: algumas fábricas de papel estão importando resíduos de papel provenientes da coleta seletiva de origem residencial. Essa importação é proibida por lei brasileira. A mensagem se referia a uma série de remessas destinadas a Jaepel Papéis e Embalagens, uma produtora de embalagens do estado de Goiás, e incluía fotos de papelão moldado, misturado, preste bem atenção, com máscaras e luvas usadas e diversos utensílios domésticos, garrafa ainda com resto de líquido, garrafa vazia, todo tipo de lixo estava nisso aí para o sujeito triturar tudo e misturar com a celulose que ele ia produzir aqui o papel. A julgar pelo quadro, o lixo parece ter vindo dos Estados Unidos, dizia a nota. A empresa Jaepel Papéis foi multada em 44 milhões de reais pelo IBAMA, mas recorreu dessa decisão. A partir de agosto do ano passado, as autoridades do Porto de Santos, em São Paulo, apreenderam pelo menos, presta atenção, 93 contêineres que transportavam papéis usados destinados à reciclagem, misturados a resíduos domésticos. Embora a empresa importadora negue qualquer irregularidade, as regulamentações nacionais e internacionais impõem controles rigorosos sobre as movimentações transfronteiriças desses materiais, e as autoridades brasileiras estão investigando o caso como tráfico ilegal de resíduos perigosos. Eu vou chegar aqui agora onde eu quero. Olha aqui, 73 contêineres partiram de 3 portos da costa norte-americana e saíram das cidades de Charleston, Baltimore e Boston. Boston é a capital de Massachusetts. Outros 10 contêineres saíram do porto de Honduras, porto de Cortes, em Honduras. 10 do porto de Calcedo, na República Dominicana, todos chegando ao Brasil via Cartagena, na Colômbia. Meu amigo. Uma vez no Brasil, os contêineres foram abertos para inspeção. No interior, os agentes do IBAMA e da Receita Federal encontraram diversos tipos de plásticos e materiais potencialmente perigosos, como pratos descartáveis, latas com restos de energéticos, roupas usadas, cabos de carregamento de celular, fraldas geriátricas usadas, luvas usadas e máscaras de proteção usadas, naturalmente, tudo misturado ao papelão conforme o IBAMA descreveu em relatório. As máscaras e luvas despertaram preocupação entre algumas autoridades por representarem risco de disseminação de variantes da Covid-19. Esses achados alarmaram especialmente Ana Angélica, diretora-chefe do IBAMA em Santos. Ela disse que não há como essa coisa entrar no Brasil. Já entrou, né? Vai fazer o quê? Os contêineres foram declarados sob o código alfandegário utilizado para resíduos de papel reciclável e papelão. Estão vendo, né, como é o negócio? Aí vou chegar onde eu quero. Papel higiênico, que muita gente usa, quase todo mundo usa, muitas vezes é produzido com um pouco de celulose virgem e misturado com essas coisas aí. Se você for uma pessoa curiosa e cuidadosa, você vai ver que tem papel higiênico mais caro, que é bem branquinho, da cor de algodão, alvo que parece até leite. E tem outro que é mais escuro, um pouquinho mais escuro. Aquele que é mais barato e que é um pouquinho mais escuro, ele é feito de material aproveitado, de lixo. Tem lixo misturado ali. Aí, agora vai o meu recado para as mulheres, especialmente as mulheres que gostam de usar papel higiênico nas suas partes íntimas, quando vão ao banheiro. A mulher vai fazer xixi, termina, enxuga lá
a Belarmina com o quê? Com papel higiênico. Pega um pedaço de papel higiênico, vai lá, e normalmente ficam pedaços de papéis colados à mucosa vaginal. Ali está o lixo, ali está todo tipo de doença. Então, quando eu entrevistei mulheres que são, ginecologistas, que são obstetras, e homens também, médicos, amigos, todos eles me disseram por uma boca só: a maior loucura que a mulher faz é enxugar as partes íntimas com papel higiênico. Aí você pode perguntar, e vai fazer como? Ducha higiênica existe para isso. O que é ducha higiênica? Aquele chuveirinho que tem nos banheiros das nossas casas, pelo menos nos meus banheiros aqui eu coloquei. É claro que nem em todo lugar que você vai tem aquilo. Então a mulher tem que ter muito cuidado ao fazer suas necessidades em banheiros de aeroportos, de rodoviária, de lugares públicos. É complicado. E especialmente quando for usar papel higiênico. Ali pode ter, como dizia Alonso Sapateiro, as 25 doenças dos bichos da roleta. É complicado. Quem me pergunta sobre isso, não use de jeito nenhum. É perigoso. Eu não uso papel higiênico. Estou dizendo que isso aqui é você, uma coisa ímpar, mas eu posso dizer tranquilamente. Água existe para você lavar, seja lá o que for. Eu utilizo água permanentemente. A água e toalha existe para isso. Água, sabonete e toalha resolve qualquer coisa. Papel higiênico, depois que eu tomei conhecimento dessa coisa, eu não quero nem saber. Se eu morar sozinho, numa casa ou num apartamento, papel higiênico não entraria. Quando muito, toalha de papel, e olhe lá, é a mesma coisa, viu? Tem toalha de papel mais cara. O Lindineiro está rindo aqui. Belarmina é um apelido de um amigo meu chamado Marcos Vinícius, né? Mas tem uns 300 mil nomes, né, que você dá para aquele material lá. Pois bem, então toalha de papel também, gente. Tem toalha de papel que custa mais e é feita com celulose virgem. E tem toalha de papel que custa menos, um pouquinho escura, pode prestar atenção. Mesma coisa de papel higiênico. Aí você pega aquela toalha de papel, passa na boca, limpa o rosto, enxuga a mão, limpa às vezes uma panela, uma frigideira, um negócio qualquer, tudo cheio de lixo que vem dos Estados Unidos e de outros países. São 19 horas e 1 minuto agora. A gente toca num tema desse, num assunto desse, e aí começam a chover as mensagens aqui. É verdade, né? Algumas pessoas compreendem, outras não, mas o que é que você vai fazer? Vai abrir a cabeça das pessoas? Não vai, né? Eu me baseio nos conhecimentos dos médicos e médicas que eu já entrevistei. Esse povo sabe o que é isso, porque, olha, médico, obstetra, ginecologista ou médica mulher, esse povo passa dia e noite vendo mulher nua, tratando de mulher, infecção urinária, doença venérea, doença sexualmente transmissível, não é? Gravidez, pré-natal. Então esse povo se depara com todo tipo de situação. E eu já ouvi de médicos, amigos meus que são dessa área, inclusive alguns que foram colegas meus no Exército, e eles dizem que muitas vezes a mulher chega para fazer um exame com o médico, obstetra, ginecologista, e quando ela fica na posição ginecológica para o médico fazer o exame, ele diz que vê mais papel do que qualquer outra coisa. Ou seja, a mulher entope todo lado de papel quando vai enxugar depois de fazer xixi, e fica pedaço de papel por todo canto. O médico tem que sair com uma pinça lá, com um negócio para limpar uma gaze, um negócio qualquer. Porque, quer dizer, tem mulher que não sabe fazer sua higiene corporal. E mulher é muito mais complicado do que homem. Porque o órgão sexual do homem é externo e o da mulher é interno, é para dentro.
Então, se a mulher fizer cocô, permitam-me dizer isso aqui porque eu escutei de médica. Se a mulher fizer cocô e não souber se limpar, não tiver aprendido a se limpar corretamente, o que é que ela faz? Ela pega o papel higiênico e passa de trás para frente, ou seja, ela traz resíduos de fezes para a sua vagina, e aquilo vai penetrar e vai causar doença, problema. A maioria faz isso. E muitas infecções que são constatadas pelos médicos é por isso. Ela não sabe fazer sua higiene corporal. Porque aprendeu daquele jeito com a mãe, aprendeu daquele jeito com a tia, com a avó, com a irmã mais velha, e faz errado. E tem ocasião em que o médico precisa ensinar. E depois que a pessoa já está numa certa idade, ela se habituou a fazer daquele jeito e não sabe mais mudar. Vai continuar fazendo errado o tempo todo. Essa semana, olha, parece uma bobagem o que eu vou dizer aqui agora a vocês, mas é verdade. Eu estava num determinado local e observei, Araújo Neto, uma pessoa passou pela porta, a porta estava fechada, essa pessoa abriu a porta naturalmente para passar. Quando ela passou, ela puxou para fechar a porta com toda a força pela maçaneta. E o jeito que ela puxou, se ela fizer aquilo 5 vezes, ela vai arrancar a maçaneta, que a gente chama popularmente de o trinco da porta. Aí eu disse assim, criatura, maçaneta não é puxador. E não entendeu, né? Eu não entendi o que era. Maçaneta não é puxador. Aí fui dizer, traduzir, o movimento que você fez aí para fechar essa porta, se você fizer 5 vezes, vai arrancar o que você chama de trinco, que na realidade é maçaneta. Isso é um movimento, tem que ser suave apenas para fechar a porta e fazer a linguetazinha entrar lá no buraco. É complicado, até isso você tem que ensinar algumas pessoas. O que é isso? É falta de educação. A pessoa que educa, a educação envolve tudo isso. A chamada educação doméstica. Então, o que é que a gente testemunha, vê, observa no Brasil de hoje? Milhões e milhões de pessoas que não sabem fazer coisas básicas, bobas, banais. E esse povo tem prejuízo, porque você usando as coisas da forma errada, você gasta muito mais, você quebra, você pode provocar acidente. Aí você vai... As fábricas adoram isso, né? Porque vão vender muito mais. Olha o exemplo do celular que eu dei aqui outro dia. Alguém inventou, eu não sei em que lugar do mundo, essa história de mulher botar o celular no bolso da bunda. Quem danado foi que inventou isso? Celular não foi feito para ninguém sentar em cima. Aí achou bonito, um achou bonito e as outras foram imitando. E o que mais você vê hoje é mulher com o celular no bolso traseiro da calça jeans. Aí do jeito que está ali, senta em qualquer lugar. Senta no banco do carro, senta no banco do ônibus, no banco de cadeira de aeroporto. Onde está? As fábricas de celular adoram. E os componentes, uma vez que você sentou, já não funciona mais como era. Aí 2, 3, 10, pronto, um celular que é para durar 3, 4, 5 anos, dura 6 meses. Tudo é a velha história do saber usar. Como diz Dr. Gildo Lima do Nascimento, leia a bula, condenado. Tudo que você compra vem um manual explicando. Instruções de uso, ou modo de usar, ou alguma coisa. Olhe como é que o fabricante manda usar, que você, o seu bem, qualquer que seja ele, vai durar muito mais. 7h07, eu vou fazer uma pausazinha e já volto com a parte final do Cidade em Revista, a política pegando fogo nesta sexta-feira. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495.
sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h11 na Paraíba, pontualmente 7h11 agora. Meu amigo, você toca num tema desses, é cada mensagem aqui de homens e de mulheres. Eita, Marcos Soares, se esse seu sofrimento foi num jogo do Campinense, eu acho é pouco. Ele é 13 anos, né? O tio dele foi presidente do 13, seu Hermínio Soares, meu velho amigo, saudoso amigo Hermínio Soares. E eu aqui pensando em Belarmina, diz o outro. Rodeval Martins, essa música usada para fundo musical do programa é muito bonita, bem escolhida. Essa música é a orquestra de Paul Moriá. Essa música chama-se Back to Pyramid, de volta à pirâmide. Paul Moriá, maestro famoso. Foi escolha do meu amigo, meu Deus do céu, Maécio Oliveira. Era operador de som lá na Rádio Borborema, e eu disse um dia, Maécio, uma trilha musical aí para o programa, e ele escolheu umas 5 e a gente foi ouvindo e ficamos com essa. Maécio Oliveira hoje é agente de trânsito da STTP, anda numa daquelas motos aí da STTP, um dos mais competentes profissionais da área de som, de sonoplastia de rádio com o qual eu já trabalhei. Ele, infelizmente, deixou o saudoso Roberto Aragão, também excelente profissional, faleceu, né, de uma forma assim brusca, ninguém esperava, de repente o Roberto faleceu. Marcos Farias de Esperança, boa noite, Paulo, mina de paz. Vou mandar uma orientação médica aí para você, tá certo, mande. Não, eu confesso a vocês uma coisa, não me envergonho de dizer isso não, pelo contrário, eu me orgulho. Eu conheço mais o corpo feminino do que muitas mulheres, porque eu estudei, entendeu? Você tem que conhecer o seu corpo e conhecer o corpo da companheira ou das companheiras, tem que saber.
Tem mulher que não conhece o próprio corpo, chega lá, morre de vergonha por questões religiosas, né, de orientação da família, da mãe, da tia, se envergonha de tocar nesses assuntos, do que sente, como é que as peças funcionam, isso aqui é o quê, isso aqui é para quê, tem que saber. Eu, pelo menos, estudei muito, e ainda nem aprendi tudo, eu estou aprendendo, de vez em quando eu faço um treinamento para ver como é que é. É virtual, né, naturalmente. Você vai na internet e hoje vê tudo, sabe tudo como é. O Wilson Siqueira. Wilson, acaba com isso, rapaz. Você tá. Eu estou ganhando para você 2-1, viu? Nesse treinamento aí. O que é que eu tenho mais aqui? Falei em treinamento, estou recebendo aqui agora uma mensagem do meu amigo Saulo Queiroz, diretor de programação da TV Itararé. Vou ter que encerrar o programa já. Tem uma reunião da TV daqui a pouco. Sargento Letício, boa noite, meu amigo Roberto Leal, está em Pocinhos. Paulo, aqui na zona rural o pessoal fazia a higiene corporal depois das necessidades fisiológicas com sabugo de milho, é verdade, sabugo de milho. Eu vi muito isso lá no sítio onde eu ia passar as férias da minha avó. O banheiro era feito de palha, né? Uma casinha de palha lá no meio do mato e tal, e papel higiênico não existia não, era sabugo de milho. O perigo de sabugo de milho é porque tem gente que pode querer usar de outra forma, né? Aí complica. Deixa eu ver aqui, Emanuel Erivan também está fazendo brincadeiras aqui, Valdec Nóbrega, Arlindo Nóbrega, está lá em São Paulo, meu colega jornalista, gente fina, tá aqui. Isabela e Bebeto lá em Cuité, que mais? Sargento Letício confirmando a audiência, está aqui na escuta. Dr. Gildo Lima do Nascimento, estou impressionado com esse jovem aprendiz, esse aí aprendeu, viu? Ele fez um estágio com uma professora que passou todos os conhecimentos. Meu amigo Dom Camelo também confirmando a audiência. E a gente agora vai à coluna política de hoje, no meio-dia na Itararé, para você saber o que eu conversei por lá, se é que não assistiu, porque aí a gente introduz os assuntos da política paraibana nessa Araújo Neto, Sexta-feira de Fogo. Vamos acompanhar. E Paulo Roberto está chegando com as notícias da política nesta sexta-feira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, meus amigos. Afinal das contas, o presidente da República vai ou não vai depor daqui a pouco, às 14 horas, na sede da Polícia Federal em Brasília, como determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas por que o ministro determinou, mandou que o presidente vá depor presencialmente na sede da Polícia Federal? Ele alega no despacho que fez isso porque o presidente disse que não iria depor, pediu 60 dias de prazo, 2 meses, depois disse que não tinha interesse em depor sobre aquela história da quebra de sigilo de um inquérito da Polícia Federal, cujo tema, cujo assunto, cujo teor vazou para a imprensa. Nós sabemos que há uma espécie de guerra declarada entre Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. E fica essa dúvida, vai ou não vai? A AGU, segundo o jornal Folha de São Paulo, já pediu para que o presidente não vá, não compareça, alegando que antes de Jair Bolsonaro e da própria AGU tomar conhecimento dessa determinação ministerial, ela vazou para a imprensa, em especial para a Rede Globo de televisão. Está aí mais um problema, está aí mais um conflito para ser resolvido. O governador do estado, João Azevedo, além das ações administrativas, além de cuidar do executivo estadual, tem feito política também, afinal das contas nós estamos no ano eleitoral. E João Azevedo ontem esteve reunido com lideranças petistas do estado da Paraíba, parlamentares, ex-parlamentares, lideranças outras, dirigentes partidários, tudo na base da articulação, pensando na eleição lá no mês de outubro. Prefeitos de todo o Brasil estão, digamos, apreensivos com essa história de ter que pagar o novo piso nacional dos professores, cujo aumento foi determinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Vão passar de 2.800 e alguma coisa para R$ 3.845. Tem prefeito dizendo que não tem dinheiro para isso. A própria Confederação Nacional dos Municípios, através do seu presidente, Paulo Zilkowski, declarou ontem
que muitos municípios não têm condição de pagar. E aí, como é que fica essa situação? Uns são contra, outros são a favor. Uns dizem ter dinheiro para pagar, outros dizem que não. Afinal das contas, a gente sabe aqui da distante Paraíba que em São Paulo, por exemplo, o presidenciável João Dória parece que não paga o piso nacional aos professores de lá. Então tem essa questão para estados e municípios tentar resolver. E hoje a pergunta vem da mãe de um colega jornalista. Ela pergunta qual o prazo de desincompatibilização do apresentador de rádio ou televisão, do comentarista, da pessoa que trabalha na imprensa se for candidato na eleição de outubro. Essas pessoas, minha querida, podem trabalhar até o dia 30 de junho, 30 do mês 6. A partir de 1º de julho, afastamento. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Nós voltamos a nos encontrar segunda-feira aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Pronto, foi a coluna política de hoje, no meio-dia na Itararé. E aí agora vem os questionamentos. Eu estou recebendo aqui muitos questionamentos de pessoas, inclusive abordando a história do salário dos professores. Esse salário, é bom que fique claro, é para os professores da rede pública. Escola particular é outra coisa. Escola particular tem os sindicatos que negociam direto com os diretores, os donos, os dirigentes das escolas. Esse aumento de 33 ponto alguma coisa que Bolsonaro autorizou é para professores dos municípios e em princípio. Daí porque tem muito prefeito chiando. Mas a pergunta de ouvinte aqui, de certa forma, é complicada. Será que esses professores que são de esquerda vão querer receber o aumento que Bolsonaro deu ou não vão? Ou vão dizer, não, foi Bolsonaro que deu, eu não quero. Eu duvido que alguém faça isso. Duvido muito que alguém faça isso. Mas, minha gente, essa realmente está sendo ainda uma sexta-feira de fogo. Porque veio essa decisão do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, de manhã. Houve uma reunião do chamado Conselho Tarifário, aquele negócio do Conselho de Transporte Municipal. Os empresários pedindo aumento na tarifa, porque os insumos aumentaram, né? O pneu, o óleo diesel, o salário do motorista, manutenção do ônibus, aquela coisa toda. Aí o prefeito Bruno Cunha Lima disse, não, eu vou propor uma redução. A proposta do prefeito é para o preço da tarifa do transporte coletivo voltar ao preço que era em 2019, antes da pandemia. A informação que a gente tem, e o prefeito explicou como é que isso, de acordo com a sua equipe, com os cálculos feitos, vai funcionar. A prefeitura custeará, ou seja, subsidiará a passagem dos deficientes e dos seus acompanhantes. Os dois representantes das empresas, que eram o filho de Americano, da Aguinello, e o professor Anchieta Bernardino, simplesmente levantaram e se ausentaram da reunião, foram embora. E você vai pedir aumento e recebe uma proposta de redução, é algo complicado. Agora, segunda-feira o martelo deve ser batido, porque já foi marcada uma nova reunião virtual para as 16 horas, 4 da tarde da próxima segunda-feira. Tem esse embrolho aí para ser resolvido. Eu posso dizer a vocês que pelos estudos que eu faço e pelo que eu acompanho do Brasil todo, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Muitas linhas de ônibus foram desativadas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os empresários começaram a alegar que estava dando prejuízo. Empresário nenhum bota qualquer que seja o negócio para ter prejuízo. De jeito nenhum. Quem comprar cabeça de alho para vender, como eu comprava e vendia, ou pimenta do reino, cominho, picolé, seja lá o que for, vela no dia de finado no cemitério, drops, ainda existe drops, pastilha garoto, confeito mel de abelha, seja lá o que for, você compra para vender e ganhar dinheiro. É assim. Então o empresário não vai botar uma empresa de ônibus para ter prejuízo, ele bota para ganhar dinheiro. Na hora que não está dando lucro, ou começa a diminuir o lucro e só empatar, o que é que ele faz? Cai fora, vai dar outro negócio. Isso aí vale para todas as atividades empresariais. Então no caso do Rio, muitas linhas foram desativadas porque começaram a dar prejuízo, os passageiros começaram a sumir, por uma série de razões, né? Surgimento do mototáxi,
surgimento do alternativo, do clandestino, do aplicativo, tudo isso foi tirando passageiro do ônibus. Porque o ônibus demora, porque o alternativo, ou o clandestino, ou o Uber, seja lá o que for, leva você na porta, chega na hora que você chama, aí você quer que o ônibus seja do mesmo jeito, e não tem como ser. O ônibus, quando ele vai passando na rua Santo Antônio, ele não vai passando na Rua da Câmara. Quando ele vai trafegando na João da Mata, ele não está na 13 de Maio. Ele tem que cumprir todo aquele percurso e isso demora, é assim. E o carro pequeno, alternativo, Uber, não, você chama, ele está ali perto, com 2 minutos está na sua porta. Bota as coisas na mala, leva, vai para lá, vem para cá, é diferente. São as inovações que vão surgindo e a gente vai ter que ir se adaptando a elas. Outra coisa, no alternativo, no clandestino, no Uber, no 99, não seja lá o que for, ninguém pede desconto e ninguém anda de graça. Nem o velhinho, nem o idoso, nem o deficiente, oficial de justiça, policial, seja lá quem for, todo mundo tem que pagar. Mas no ônibus, as pessoas, algumas, têm o direito por lei e vão lá exercer esse direito. Alguém tem que pagar. Não existe nada de graça. Então, a gente não sabe se isso vai dar certo, se os empresários vão aceitar. Muita gente abre a boca e diz, se ele não quiser, outro vem. Outro vem se tiver lucro. Se não der lucro, outro também não vem. Você pode abrir 50 licitações. Os caras vêm, faz a sondagem, a pesquisa, calcula, vai para a ponta do lápis, para a calculadora, para o computador. Se observar que não tem vanta, ninguém fica. Então, é uma questão para o prefeito Bruno Cunha Lima resolver. A ideia é muito boa. Quem é que não quer redução de preço de qualquer coisa? Olha, você está pagando 4, o cara quer 5. Aí o prefeito diz, vai ser 3 e pouco. Melhor para quem vai usar. Agora, vamos ver se quem oferece o serviço vai aceitar ou não vai. Repito, estou aqui retratando o quadro e a decisão não é minha, nem eu ando de ônibus, já andei muito, hoje não ando mais, e tenho apenas a obrigação de esclarecer para vocês o que é que está acontecendo. Vamos agora para outro fato importante dessa sexta-feira de fogo. A decisão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, de permanecer na oposição ao governador João Azevedo, não aceitar se unir ao atual governador, que é candidato à reeleição, ser candidato a deputado federal e apoiar a pretensão do jovem deputado Pedro Cunha Lima, candidato a governador do estado. Reviravolta total nos contatos que vinham acontecendo, nas reuniões, e Romero deve ter calculado, como eu digo aqui, pesado, medido e concluído que essa, para ele, seria a melhor alternativa. Eva Gouveia, que é dirigente partidária do PSD aqui no estado e faz parte da Executiva Nacional, Romero é o presidente. Eva já divulgou uma nota hoje dizendo que é uma decisão pessoal de Romero, que ela falou com o presidente nacional da legenda, ex-ministro Gilberto Kassab. Ele disse que compreende a decisão de Romero e o PSD vai tomar seu rumo, vai seguir o seu caminho, e pelo que disse Eva Gouveia na nota, ela segue com João Azevedo. A gente não sabe a essa altura se outras pessoas consideradas romeristas, como por exemplo Ivan Batista, Teles Albuquerque, Felipe Reul, Moacir Rodrigues, irmão de Romero, deputado estadual, se eles vão se manter com João Azevedo ou se vão dar um rezinho e ficar com Romero, agora nessa pretensão de apoiar Pedro Cunha Lima. Algumas perguntas aqui. Pedro tem chance? Meu amigo, todos os candidatos têm chance. Candidatou-se, pode ganhar. Só vai ganhar a eleição um dos que se candidatarem. Se não for candidato, não tem chance de ganhar a eleição. Quem decide é você, é o eleitor. Somos todos nós. Então, em princípio, todos têm chance. É claro que tem os favoritos, né? E tem aqueles que a gente sabe que não tem a menor possibilidade, mas estão no páreo. De repente, tem uma reviravolta. Aí, essa decisão de Romero Rodrigues, o que é que ocasiona? Mexe com as pedras do xadrez político. Por quê? Porque, veja só, Veneziano Vital do Rego está para anunciar que é candidato a governador. Então, João Azevedo, se Veneziano realmente bateu matéria e anunciar que é candidato. Perdeu um aliado, que era veneziano, Ana Cláudia, que era secretária,
Romero, que estava cotado para ser seu candidato a vice, também não vai mais. E aí, quem é que o João Azevedo coloca de Campina Grande em sua chapa? Eva Gouveia? Ou vai partir para outro nome? São possibilidades que podem acontecer. João Azevedo tem chance ainda, tem possibilidade de retomar o diálogo com o senador veneziano Vital do Rego? Existe chance ainda a essa altura? Alguns dizem que sim. Na política tudo é possível. Ele, se reaproximando, veneziano aceitaria colocar Ana Cláudia, esposa dele, como vice de João Azevedo? Estão vendo? Qual é a outra possibilidade? É todo mundo da oposição estar junto, como disse hoje o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, em entrevista. Bruno advoga a tese de que todos os da oposição devem estar unidos. Mas unidos em torno de que nome? Vem a pergunta. De Pedro? De veneziano? Como é que fica essa situação? Ou se de repente Dom Pedrito Cunha Lima não decolar nas pesquisas e o grupo chegar e dizer assim: Romero, o candidato agora é você. E aí? Pode acontecer ou não pode? É claro que pode. Então, as peças do xadrez político paraibano começam a se movimentar de novo, sem falar na história da vaga de senador. Porque tem aí Aguinaldo Ribeiro, tem Ricardo Coutinho e tem Efraim Filho. E só tem uma vaga de senador. Paulo Roberto, e o dinheiro que Sérgio Moro recebeu? É dele. Se Sérgio Moro trabalhou e recebeu, o dinheiro é dele. Agora que foi uma bolada boa, foi, viu? Meu amigo, os caras hoje divulgaram. Foi dinheiro. Trabalhar um ano nos Estados Unidos, foi um ano ou menos de um ano. Ganhou dinheiro, entendeu? Que ladrão fazendo serão não consegue roubar. Mas o homem é muito competente, né? Foi contratado para dar pareceres e prestar consultoria. Aliás, o Lauro Jardim, que trabalha no Sistema Globo, divulgou hoje que Sérgio Moro recebeu 656 mil dólares nos 12 meses em que trabalhou nos Estados Unidos, na empresa Álvarez e Marshall. Isso significa, sabe quanto em real? 656 mil dólares, 3.537.000 reais. Eita, Sérgio Moro, prestou consultoria durante um ano, morando nos Estados Unidos, ganhou 3,5 milhões de reais. Vai ter que dar explicações, não vai dar nada ele estava fazendo lá, que consultoria era essa, sei. Estão querendo saber. O homem é pré-candidato, quando você bota a cabecinha de fora e se atreve a ser candidato, os caras vão escavacar tudo para saber aí. Você acha que João, pergunta aqui ouvindo, você acha que João Azevedo ainda vai conversar com o Vené? Tem que perguntar, Vené é a João, né? Não sei. Como o veneziano reage? Também não sei. O veneziano hoje não quis conversar com ninguém. Paulo, eu acho que os empresários de transporte coletivo vão tirar as empresas. Meu amigo, os ônibus são deles, a empresa é deles, eles são milionários, hoje trabalham em Campina Grande, em João Pessoa, em Natal, em Maceió, tem ônibus por tudo que é lugar, eles é que sabem. A passagem vai ser R$ 3,77, de graça, né? Já prontinha. O que tem mais aqui? Você está sabendo? Não, isso aqui não vou entrar nesse tema não, porque eu não tenho casca grossa não, viu, para entrar nisso aí. Eu acho que a pauta por hoje está cumprida. Meu amigo Negão do Café, João Ricardo, também confirma aqui a audiência. Minha amiga Geovita Maranhão, meu amigo Adílio Bezerra, tenho eu a impressão de que chegou a hora da gente pedir as bênçãos para todo mundo e também para seu Raimundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E ainda chegou aqui uma pergunta sobre o pagamento do Estado. Meu amigo, o Estado começou a pagar hoje, aposentados e pensionistas receberam hoje, e a partir de amanhã, acredito eu, que o dinheiro esteja na conta de todos os demais servidores, os da ativa, porque quando o governo anuncia para segunda-feira, normalmente no sábado
o dinheiro já cai na conta. Mas se não cair amanhã, de domingo para segunda, está dormindo lá no banco, vai aparecer tranquilo na conta de todo mundo. Lembrem-se que jamais teremos outra sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 28 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, faltarão 337 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Vou mandar um recado aqui para o meu amigo Dr. Gildo Lima do Nascimento, de que aquele nosso amigo desembargador estabeleceu um contato e disse que vai marcar um encontro para a gente trocar umas ideias, tomar um vinho, se for o caso, dar uns tirinhos ao alvo, fazer um alvo aí, dar uns tirinhos, ajustar a pontaria, botar o papo em dia, porque afinal das contas ninguém é de ferro. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. A Rádio Camisa 10 FM fica às 24 horas no ar. Você pode nos ouvir a qualquer hora do dia ou da noite, aí pelo Radiosnet, sem problema nenhum, apresentando seleções musicais que fazem nos voltar no tempo. As músicas que as rádios comerciais quase sempre não tocam mais, você pode acompanhar na Camisa 10 FM. Quero desejar a todos um bom fim de semana, marcar encontro para a próxima segunda-feira, se Deus quiser, a partir do meio-dia na televisão Itararé, com a coluna Política, e às 18 horas pretendo estar de volta com mais um Cidade em Revista. Abram o olho, não facilitem, porque essa tal da variante Ômicron está aí. Amanhã cedo eu quero me deleitar, dar boas gargalhadas ouvindo Antony Garotinho, Malaquias, deve ser quer ser candidato a governador do Rio de novo, pretende ser, ninguém sabe se a justiça vai deixar, né? Porque na eleição passada ele queria e tem problema demais, a justiça não deixou. E a partir das 8 horas eu vou acompanhar o meu amigo Araújo Neto, não sei se ainda sozinho ou com o Ricardo Maia ou com o Jânio Raposo, lá na rádio da Mata FM, porque o Wilson Siqueira disse que amanhã tem umas atrações que eu não posso perder. Então, abram o olho, felicidades, boa noite, bom descanso, bom fim de semana e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.